Aleluia. Glória a Deus. Se eu falar mais uma vez, vocês ficam bravos? Porque vocês não responderam. Aleluia. Amém. Números 10, o versículo 12. Preciso que vocês estejam animados para essa palavra hoje, gente. Por isso que eu preciso mexer com vocês. Muito animados. Versículo de número 12, diz assim: E os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Vou repetir. E os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre esta convocação do povo de Israel para uma batalha espiritual. O tema, batalha espiritual, falar de guerra espiritual, ele é muito amplo, muito amplo. Mas eu tenho um foco para passar, para ministrar a igreja para essa noite, dentro desse assunto que é tão amplo. E esse versículo, o capítulo 10 de Números, ele marca uma etapa diferente da caminhada de Israel. Até aqui, o povo de Israel, eles nunca tinham sido convocados pelo Senhor como guerreiros. A partir desse versículo, a partir do capítulo 10, mudou a convocação de Deus, que já vinha vindo, né, desde Êxodo 19 e por ali, até esse momento aqui, o povo vinha vindo com lutas, vinha vindo Deus tentando ensinar, e eles ali, entre um aprendizado ou não, vinham seguindo. Mas a partir desse versículo, Deus disse assim: olha, segundo uma ordem de marcha, vocês vão partir a partir daqui. Então, a partir desse ponto, Deus os convoca como guerreiros, como soldados que saem a uma peleja. O posicionamento deles muda. A saída do Egito, para cada um é diferente. A maneira com que nós deixamos o mundo, a maneira com que nós somos salvos, com que o Senhor nos busca, ela é diferente. E o começo de caminhada é diferente para cada um. Agora tem um momento que Deus, Ele arregimentou um exército e disse: agora, daqui para frente, nós vamos seguir em marcha. Mudou-se um posicionamento de busca, de caminhada. O sentido ainda continuava sendo a terra prometida. Continuava sendo Canaã fisicamente. Mas mudou agora uma postura, um posicionamento. Quando Deus nos busca lá fora, quando o Senhor nos ama e nos escolhe, nós temos um tempo favorável de Deus e de muita tolerância e misericórdia de Deus. E a gente vê que lá no deserto tinha misericórdia derramada. Mesmo em meio à rebeldia, a resistência de posicionamento, a resistência de obediência, existia um derramar de misericórdia. Deus faz assim conosco. Nós saímos e a gente sai do Egito, sai de onde nós estávamos quando Deus veio nos resgatar. De uma maneira diferente uns dos outros, mas às vezes nós vacilamos, nós oscilamos, nós somos inconstantes, fragilizados, nós ainda estamos metade aqui, metade ali, às vezes em cima do muro, o amor do mundo ainda está muito latente dentro, então as práticas ainda são difíceis para mudar, mas tem um momento que Deus vai começar a trabalhar em nós de maneira diferente. Tem um momento que Ele olhou para aquele povo e disse: agora vocês vão marchar. Agora vocês vão mudar o posicionamento. Agora a caminhada vai continuar no mesmo alvo, para o mesmo objetivo, mas tem uma postura diferente. E Jesus faz isso com a igreja hoje. Tem um momento que Ele diz assim: olha, até aqui eu até deixei, eu até fiz vista grossa talvez, com a forma que vocês foram, com algumas muletas que alguns usaram, mas tem um momento que Ele olha para a gente e chega: marche.
Tem um momento que ele vai olhar e vai dizer assim: olha, agora toma uma posição de um guerreiro, de um soldado e guerreia nas regiões celestiais. E é um pouquinho dessa guerra que eu quero falar com a igreja. E eu sei que muitos de nós já guerreamos no mundo espiritual. Eu sei que muitos de nós já não nos contentamos mais com essa saída do Egito, mas a gente levanta espadas. Muitos aprenderam a manusear armas, né? Mas ninguém vence Deus no dar. Então, mesmo aqueles que já se movem na batalha espiritual, sempre podem avançar em outro ritmo dessa marcha. A igreja ela é chamada para essa guerra. Nós guerreamos independente de querermos ou não. Nós fomos alistados, assim que nós aceitamos Jesus, nós fomos arregimentados pelo Senhor para esse exército. E nós não temos muita escolha, na verdade. O que tem na nossa vida são tempo e estações diferentes. São tempos diferentes e estações diferentes, crescimento para tal batalha de maneira diferente. Mas todos nós estamos numa batalha, estamos numa guerra, querendo nós ou não. E o Senhor faz o quê? Ele equipa. Quando Ele chama um exército para se colocar em ordem de marcha e envia, Ele também dá condições, estratégias de guerra. Ele nos ensina como fazer. E Ele deixou essas instruções na palavra. A igreja tem arma que o Senhor nos dá e nos equipa de proteção, tem armas de defesa, tem armas de ataque. E essa vitória, ela já está garantida. É engraçado isso, a gente saber que vai para uma guerra com uma vitória garantida. Diferente de outras guerras, das guerras civis, por exemplo, que por melhor que você esteja, por melhor ou mais vantagens que o seu pelotão, o seu exército, a sua companhia de guerra esteja, você não tem uma certeza ou uma convicção plena da vitória. A nossa é diferente. A nossa batalha, nós temos essa convicção. Porque ela é garantida na cruz, ela é garantida na ressurreição, ela é garantida no processo que Jesus veio e conseguiu, e venceu, e se fez vitorioso por nós. Mas pastor, então por que guerrear ainda? Se essa vitória já é certa e já foi conquistada? Porque Deus quis assim. Porque Deus, Ele não nos eximiu disso, porque Ele deixou uma parte para nós fazermos. Mas é claro que é muito mais fácil, porque eu me posiciono em batalha, tendo a certeza da vitória. Eu só preciso me posicionar e obedecer as instruções que Ele nos dá. Então eu quero falar um pouquinho, pelo menos algumas coisas eu tenho foco aqui para essa noite, e se eu conseguir ir um pouquinho além do que é o meu foco, eu vou também. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse confronto, sobre como se dá algumas coisas em meio à guerra espiritual, e destruir também alguns sofismas que às vezes estão permeando na nossa mente, atrapalhando a gente de guerrear. Né? Por ser uma guerra, certamente uma batalha espiritual, ela exige um confronto. Então, como toda guerra, ela tem um confronto. Ainda que essa vitória seja garantida, ainda que eu saia à peleja, assim como esse povo aqui em Números 10, recebeu uma ordem de marchar e avançar, ainda que eu saia à peleja para a guerra, eu saio sim com essa certeza da vitória, mas eu tenho um confronto. Eu tenho algumas coisas que vão acontecer, e se eu não entender, ou se eu não buscar discernir, muitas vezes eu recuo da batalha. Muitas vezes eu fujo dela. Muitas vezes eu retardo a vitória, eu retardo a manifestação de algo que Jesus já alcançou na cruz. Eu retardo algo que já está garantido no mundo espiritual, mas que tem que manifestar no físico. Eu retardo às vezes isso por não entender um pouco mais desses princípios. E existe um embate nessa batalha, então vai ter confronto. Toda guerra que tem dois exércitos, um contra o outro, é inevitável um confronto. E uma coisa que em batalha espiritual a gente costuma confundir, há alguns argumentos errados na nossa mente que precisam ser quebrados, por exemplo, sobre essa colisão, sobre esse embate no mundo espiritual. Muitas pessoas dizem assim: pastora, mas existe retaliação? Existe contra-ataque? Quando eu saio para a guerra, o Satanás me ataca? Outros
que não perguntam, né, não verbalizam a dúvida, mas entendem que estão sendo retalhados, entendem que quando eles se levantam em batalha, alguma coisa piora na sua casa, alguma coisa piora no seu casamento, alguma coisa às vezes piora na sua vida, nas suas finanças, e ele entende que isso é um ataque da batalha, então ele recua. Seja mais clara, pastora, você, por exemplo, às vezes pessoas que estão em uma guerra espiritual para resgate de alguém. Tem pessoas que amam a vida de alguém, um parente querido, um vizinho, uma pessoa próxima, e aquela pessoa está longe, está em trevas, às vezes está no nosso olhar físico, distante mesmo de Jesus, em cativeiros que você fala só a mão de Deus, e a pessoa começa a batalhar porque sabe que precisa travar uma guerra espiritual para trazer à existência os benefícios da cruz naquela vida, mas quando ela se desponta, quando ela começa, ela sente ataques, e aí ela diz, não, eu vou receber retaliação, então eu não vou mais guerrear. Quantas pessoas têm esse chamado de intervir por alguém, de interceder, se colocando verdadeiramente na brecha por alguém, às vezes não por uma pessoa, mas por um projeto, por uma igreja, por algo que está nascendo, por algo que Deus colocou no seu ventre espiritual para gerar, e quando acontece o embate, quando acontece a colisão, as pessoas recuam. Quantos têm medo, às vezes, de um chamado de intercessão, de libertação, ou um chamado evangelístico, ou um chamado com as pessoas na rua? Quantos têm medo por causa dessa questão? Existe retaliação, não existe retaliação? Então, deixa eu dizer para vocês, nós precisamos separar. A primeira coisa que eu quero quebrar sobre batalha espiritual nessa noite é que a gente precisa separar. O confronto, ele existe, mas a retaliação, gente, ela é outra coisa. Um confronto, um embate no mundo espiritual, esse vai existir. Não tem como guerrear sem a gente ter um choque. Então isso vai surtir alguns efeitos. Porém, eles vão ser muito externos, ou eles não vão chegar a me atingir diretamente. Eles são ao meu derredor. Porque ele vai ficar ao derredor bramando como leão, buscando ao quem possa tragar, e aí no caso o alvo, buscando quem ele quer tragar. O alvo seria quem está se movendo no mundo espiritual, quem está guerreando no mundo espiritual. Então quando a pessoa entra em batalha espiritual, ele vai brilhar um pouco mais nesse sentido, não de brilho próprio, não de luz própria, mas ele vai brilhar no sentido do foco do exército inimigo querer paralisá-lo. Isso é óbvio, isso é uma base de guerra mínima de inteligente. Eu vou parar quem está mais me atacando, né? Se um exército ele tivesse que colocar alvos no exército que ele atacando, ele ia procurar aquelas pessoas que têm uma mira melhor. Como é que chama quem atira bem? Hã? Alguém falou assim? De longe, de perto, mas assim, não tem aquelas pessoas nos filmes que focam lá e eles estão de longe? Pois é, eu conheço por outro nome, mas está valendo, é aqueles lá. Então eles têm aquela mira fantástica e pá, alvo certo, derrubado. Pá, pá, pá. O exército contrário está vendo aquilo, que cada tiro é um que cai, ele vai querer pegar quem? Os atiradores de elite. Pronto. Aí, pastora, resolveu essa palavra. Vai querer pegar quem está atirando com eficácia. Então, claro que nesse sentido, quem está na batalha espiritual atingindo o exército inimigo, vai ser um alvo que os demônios ao derredor vão ficar bramando como leão, buscando tragar. Então, uma colisão existe. Agora, gente, o que é retaliação? A retaliação, ela é diferente do choque. Ela é diferente da colisão. A retaliação é quando algo atinge a pessoa a ponto de realmente contra-atacá-la e pará-la. Então, são duas coisas diferentes. Por quê? Porque a retaliação, ela é um ataque que vem do inimigo e que penetra na vida da pessoa. Onde? No físico, no financeiro, no conjugal, em alguma área. Então, pastora, tem retaliação? Existe retaliação, mas eu vou te explicar, que você precisa entender, porque você não pode parar de guerrear por causa da retaliação. A retaliação, ela só acontece porque ele está tendo um lugar para contra-atacar.
Porque Deus nos garante uma proteção, que nós pisaremos os escorpiões, as serpentes, nenhum dano nos voltará. Não vai nos atingir nenhum dano. E quando isso acontece, o que está acontecendo nas regiões celestiais? Eu tenho um lugar aberto, não tratado, não fechado, por onde ele consegue me atingir. É por isso que a retaliação está acontecendo. Então isso não é um motivo de ninguém parar de guerrear. Não é por isso que nós vamos sair da peleja. Pastor, então o que fazer? Vai ficar sendo retalhado? Não, nós vamos fechar a brecha. Nós vamos fechar o lugar por onde ele está entrando. Porque ele só ataca e só está conseguindo ter êxito nesse contra-ataque porque ele tem um lugar por onde entrar e furar essas barreiras de proteção. E como que a gente descobre, então, a diferença de colisão e a diferença de retaliação? Nós descobrimos quando a colisão é o choque inevitável, mas que os sintomas do contra-ataque são só superficiais. Agora, a retaliação é um ataque que vem do exército inimigo que realmente me atinge, que chega até mim. Então, eu vou sempre olhar qual é a área desse contra-ataque. Porque as pessoas, às vezes, contam uma história assim: pastora, toda vez que eu me levanto para batalhar, para jogar, ofensivamente contra o exército inimigo, o meu casamento é atacado. Dentro do casamento tem áreas diferentes. Às vezes tem pessoas que chegam com sintomas específicos. O problema acontece na sexualidade. O problema acontece no desentendimento. O problema acontece em tal área. Às vezes os ataques são específicos nas finanças, ou no relacionamento com o filho, ou com colegas de trabalho. Então, quando nós temos uma repetição de contra-ataques, você, primeira coisa, vai olhar que área que está sendo contra-atacada. Sempre a mesma área? Então, é essa área que nós precisamos cavar. É essa área que nós vamos ter que cavar para entender quais são as brechas que não foram fechadas. Qual é o nível de cura que eu preciso aumentar? Gente, se nós aprendermos a olhar retaliação, contra-ataque do exército inimigo, por essa perspectiva, a gente vai extrair algo bom. Vai extrair algo bom de algo que ninguém gosta. Ninguém gosta. Todos queriam entrar nessa guerra e seguir essa ordem dada em Números 10, de marchar. Todos queriam seguir isso sem levar um arranhão. Esse é a ideia, esse é o sonho da igreja. Não, eu saio à batalha e nada me acontece. Mas se eu olhar pela perspectiva e extrair por que está acontecendo, se eu começar a mudar a pergunta, por que eu estou sendo atingido toda vez nessa área, eu vou começar a ver algo bom. Porque eu tenho a oportunidade de sarar a minha vida naquela área que eu estou sendo contra-atacado. Porque é muito fácil, gente, para nós dizer assim: eu não saio à peleja, eu não vou ser ofensivo, porque muitos não falam, mas eu sei quantas vezes Deus já me revelou pessoas medrosas no seu interior por causa dessa questão. Quantas vezes Deus me mostrou soldados vestidos no mundo espiritual, com projeções espirituais de patente, Deus dizendo: olha, era para estar aqui, mas está aqui. E aí eu digo: Senhor, por quê? Mas a pessoa às vezes não verbaliza, mas há um medo lá dentro. Há uma covardia. Coloca amor na minha palavra covardia. Fica bravo comigo não. Que não é assim chamando você de covarde, assim, brigando com você. Mas é uma covardia interna, por um medo dessas questões que a gente não entende. Mas você não é chamado para se acovardar. Você é chamado para enfrentar. Você não é chamado para recuar da batalha porque sofreu um contra-ataque. Pastora, mas me feriu. Porque você não sabe, pastora, a minha condição de um soldado feriu os meus sentimentos. Então, que tal a gente olhar assim, o que nós precisamos trabalhar na sua vida emocional? Porque, olha, por questões emocionais, o diabo para tanta gente. Que isca fácil nos tornamos, porque é tão fácil jogar uma isca de ofensa e pescar a pessoa como um peixe que cai no anzol e a pessoa paralisa, porque se ofendeu. Estou dando um exemplo de questões emocionais. Então, o caminho não é recuar,
O caminho não é paralisar. A instrução de Deus não é parar a guerra, não é parar de ser ofensivo no mundo espiritual. A instrução de Deus é apara as arestas e marcha. Apara as arestas e marcha. Apara as arestas e ataca. Não é tempo da igreja ficar num lugar de recuo, gente. É tempo da igreja ser esses atiradores de elite. Ser essas pessoas que vão mirar os demônios, os principados, as potestades, vão acertá-los, como Davi derrubou Golias. Às vezes a gente se vê como as pessoas viam Davi, porque Davi não se via um fraco, nem um garoto, nem um maturo, ele não se via, mas os outros viam ele assim. E às vezes da maneira com que os irmãos de Davi olhavam para ele, ou as próprias pessoas levantadas naquele exército, os homens de guerra olhavam, é a maneira que a gente se vê, como alguém que só tem uma pedrinha com uma funda, como alguém que nem a armadura direito tem. Mas sabe por que você se vê assim? Porque nós entramos pouco nesse lugar. Porque todo guerreiro que começa a entrar nisso e vê o que a Bíblia te assegura de autoridade, de armas, de preparação para a batalha, você para de se ver uma criança. Você para de se ver um menino. Você para de se ver uma pessoa tão inofensiva. Então apara a aresta e marcha. Apara a aresta e marcha. A colisão sempre vai ter. Inevitavelmente a colisão vai ter, mas a retaliação, ela só vem na medida que eu tenho lugares abertos que ele pode me atingir, senão ela não viria. Pastora, mas e aí? Vamos arrumar e avançar. Amém? Então eu quero falar um pouquinho como é que acontece essa batalha espiritual. Uma vez que eu entendo que eu estou alistado, que eu não posso recuar, uma vez que eu entendo que os covardes, o pastor Jim gosta de falar disso. Gente, esse versículo dá até um negócio de falar dele. Deixa para o pastor. Mas a partir do momento que eu entendo que os covardes não herdarão o reino, a partir do momento que eu entendo que Deus me chamou para um lugar de avançar, porque eu tenho um objetivo e eu não posso recuar, então o que me resta? Conhecer. Eu sei que você que está aqui não tem receio de conhecer o mundo espiritual, senão você não vinha para o culto da quarta, né? Você está aqui, você não tem esse receio. Eu tenho certeza disso, tenho convicção. A não ser que você foi convidado, caiu aqui meio assim. Mas tem muitos crentes que têm medo. Tem muitos crentes que se você falar de demônios, ou se você falar da realidade espiritual, e até mesmo dos anjos, eles têm medo. Gente, às vezes a gente canta, ora, abre os meus olhos. Mas para alguns, se Deus abrir os olhos e ele vê mesmo um anjo, não estou nem dizendo de um demônio, estou dizendo de um anjo, ele não tem coragem, é capaz dele fechar o olho e falar, fecha, Senhor, deixa do jeito que está, que eu não quero ver, quero continuar sem ver. Mas se eu sei que eu não posso recuar da guerra, eu preciso entender esse negócio. Eu preciso ir para a Bíblia, entender esses textos. A gente precisa de um contexto da teologia, de toda a Bíblia, de capa a capa. Mas batalha espiritual também faz parte disso. Nós precisamos entender a guerra. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Para de querer que as pessoas guerreiem suas guerras, enquanto você fica sombra e água fresca. Para com isso. Não, eu sou cristã. Eu não mexo com isso. Eu não... Não, peraí. Até quando? Até que momento? Até Jesus olhar para você e te mostrar que você é um guerreiro e dizer, marcha, novo posicionamento. Até esse tempo, em números aqui, Israel vinha cabisbaixo, como os servos, como os escravos, como colocando o faraó e toda a sua equipe lá em cima. Mas a partir daqui Deus mudou a postura. E fez com que eles olhassem os guerreiros que eles eram e que Deus estava preparando para ser. Então assim Deus faz com a gente. Eu vou te dizer, você tem uma espada para levantar. Você tem um escudo para levantar. Você tem batalhas travadas que Deus preparou para você. Então para de colocar no outro. Para de colocar para o irmão. Para de colocar para os pais. Para de colocar para aquela pessoa de confiança, de oração. Chega, tem um momento que nós temos que parar de querer as coisas prontas e chamar para o peito e dizer, Senhor, é comigo mesmo. Eu sou essa pessoa. Eu sou esse guerreiro. Eu sou essa guerreira. Eu vou nesse lugar. Deus não conta com covardes. Por isso a seleção lá em Gideão ficou só 300. Por isso.
Agora, essa covardia, esse medo, ele precisa ser sarado dentro. Nós precisamos ir nesse lugar de nos descobrir o que te trava na batalha, o que te trava na guerra. Toda vez que você está quase lá, entrando num outro ambiente espiritual, você se amedronta e volta. Ou todas as vezes que você tem uma grande experiência no mundo espiritual, no outro dia acontece qualquer barulho, você fica com medo e recua. Qualquer situação que Satanás estremece com a sua vida ou com a sua casa, você recua. Ah, não. Deus nos fez para batalhar no mundo espiritual. Essa batalha, nós sabemos que ela acontece no mundo invisível, né? Hebreus 11:3 diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados. Os no plural, mundo físico e mundo espiritual. Os dois mundos foram criados. A nossa batalha, ela não é mais como no Antigo Testamento nós sabemos. Que a partir de Jesus, então, no mundo físico nós travamos batalhas descendo, crescendo para baixo. Mas no mundo espiritual nós nos colocamos como guerreiros, como homens e mulheres de Deus, e ali sim nós somos fortes e corajosos. Não fortes e corajosos de maneira orgulhosa, contra pessoas, guerreando contra pessoas. Não fortes e corajosos com soberba, com arrogância, com altivez. Não fortes e corajosos na espada dos homens, na faca, no grito, na ira. Não, mas fortes e corajosos com espadas espirituais, nas regiões celestiais contra os demônios. Aí nós nos colocamos nessa posição. Colossenses 1,16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então a batalha espiritual, ela tem muitos princípios, gente. Como eu disse, é um assunto muito vasto. Eu poderia falar aqui de cobertura espiritual para a batalha. Eu poderia falar de armadura espiritual para a batalha. Eu poderia falar de tempo profético para a batalha. E tantos outros princípios dentro do tema e do contexto batalha espiritual. Mas hoje eu quero falar de um assunto, de autoridade espiritual. Eu quero falar sobre autoridade na batalha. Porque nós precisamos ter luz sobre a autoridade que temos. Nós precisamos ter luz do que Deus nos garantiu mediante cumprimento de princípios, mediante obediência na palavra. Então, entre vários assuntos e princípios dentro da batalha, saber, conhecer como é que funciona essa autoridade espiritual é de suma importância. É algo extremamente importante para que a gente entre nesse lugar. E nós cristãos precisamos entender essa autoridade que Jesus delegou para a igreja, que Jesus recebeu por meio daquilo que ele aprendeu a obedecer, por meio dele se colocar diante de uma instrução do Pai. Então, quando ele venceu, ele cumpriu, ele esgotou tudo aquilo que ele veio para fazer, então o Pai o exaltou, o Pai o colocou, como nós cantamos aqui nesse início, um nome que está sobre todo nome, um nome que já foi exaltado, que um nome qual tem poder, né, para quebrar cadeias, como a gente declarou. Mas ele teve um processo de conquista dessa autoridade. E depois de conquistar, ele também delegou. Ele também deu. E às vezes eu vejo alguns problemas na igreja. As pessoas, um lado, não crê. Não crê. Lê, mas não crê. Tem uma parte que não exercita fé na escritura em relação à autoridade. Tem outro lado que crê, mas não exerce. Ele até acredita, mas ele não tem aquela coragem de ir. Ele acredita para que alguém haja, para que alguém use. Ele acredita funcionar com o outro, mas ele não entra nesse lugar de exercer. Então, nem um lado, nem o outro vai conseguir êxito nessa batalha espiritual. Então, eu vou rever com vocês rapidamente a autoridade de Jesus. Nós sabemos, né? Eu vou ler alguns textos que todos já sabem. Mas é importante a gente construir isso. Mateus 28:18 diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então eu preciso entender que todo o poder, né, essa palavra original, autoridade,
direito, força, influência delegada, poder de fazer ou de não fazer, pleno poder, fazer como quiser. Ele escolhe a maneira de fazer, poder de governo. Essa é a palavra exousia, que é a palavra descrita, que descreve esse poder de Jesus. Então, essa autoridade foi dada para Jesus. E Deus lhes concedeu essa autoridade sobre tudo. Essa autoridade em todos os âmbitos, exceto sobre o Pai. Interessante esse versículo de 1 Coríntios 15, 27, se você quiser ler. Alguns passam desapercebido, leem, mas a gente muitas vezes eu passei desapercebida desse texto e perdi de ver a riqueza que nele há. Diz assim, 1 Coríntios 15, 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então Jesus só não tem autoridade sobre o Pai. Nas demais coisas, todas as coisas foram sujeitas. Quais são, pastores, essas coisas? Os anjos, os demônios, a natureza, terra e céu, mar, animais, vida e morte, sobre os seres humanos, sobre o destino das pessoas. Toda a autoridade lhe foi dada. Se a gente for pegar exemplos sobre a natureza, por exemplo, a gente vê lá em Marcos 4, ele mandando o vento parar e o vento parando. Né? Quando ele despertou e repreendeu o vento, cala-te, calou. Se a gente for ver ali em Marcos mesmo, capítulo 5, um pouquinho adiante, sobre os demônios, você vê ele tendo autoridade sobre aquela legião de demônios naquele homem Gadara. Então, sobre os demônios, está ali, poderíamos citar vários exemplos, né? Mas esse exemplo, ali no capítulo 5 de Marcos, Jesus sujeitando, né? Os demônios vindo lhe pedir, posso ir para os porcos, né? E alguns nunca se conformam com algumas respostas que a gente dá, por que Jesus deixou ele entrar nos porcos. Mas enfim, poderia não ter deixado. Jesus poderia ter dito, vai para o abismo, não vou deixar entrar nos porcos. Poderia. Todo o poder foi entregue ao Senhor. Apocalipse 1:17. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que fui vivo e fui morto. Mas eis que aqui estou, vivo para todo sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. A chave da morte e do inferno, o poder sobre a morte, sobre a vida, sobre o inferno, estão com o Senhor. Autoridade delegada, autoridade conquistada. Autoridade no ensino. A gente vê a palavra dizendo que ele ensinava como alguém que tinha autoridade. Então, autoridade na palavra, autoridade no ensino. A gente vê, por exemplo, Isaías 61, falando da unção que estava sobre ele, o consolo, a autoridade sobre sentimentos, a autoridade sobre a vida emocional, sobre cadeias, né, sobre a libertação. Aquela unção de Isaías 61 é a respeito de Jesus, é a respeito do Messias, de libertar pessoas, de tirar cativos desses cativeiros, de romper com essas cadeias e trazer em liberdade aqueles que estão aprisionados nos cativeiros espirituais, aprisionados em prisões onde os demônios são guardiões, aprisionados em sentimentos, aprisionados em dependências emocionais. Em todos os níveis, ele é aquele que retira, ele tem essa autoridade. A gente vê Lucas 6 confirmando essa unção que estava em Isaías sobre Jesus. Então, se a gente vai passeando na Bíblia, nós vamos ver essa autoridade de Jesus confirmada, delegada por Deus, confirmada, né, autorizada pelo Pai. E agora, pastora, mas ele é Jesus. Mas ele deu essa autoridade para a igreja. Porque se ele tem autoridade, quem tem faz com ela o que quiser. E ele quis dar autoridade à igreja. Ele desejou dar essa autoridade para mim e para você. Então não vale a desculpa de quando a gente está lendo alguns textos, a gente dizer, mas é Jesus.
Ah, mas esse é Jesus. Ok, Ele é e sempre será o Rei da glória. Mas Ele deu autoridade para a igreja. Por isso você não pode usar disso para ser frouxo na guerra. Você não pode usar de uma desculpa de que, mas isso aqui, era Jesus que estava fazendo. Não, Ele deu autoridade. Ele não vai aceitar covardia. Ele não vai aceitar um exército frouxo na batalha, não vai. Pastora, mas não é bem assim, gente. Eu vou dizer, o tempo de sair do Egito passa. O tempo de Êxodo 19, quando chegou em Números 10, ele chamou o povo para marchar. Tem um momento que ele vai chamar você e dizer: chega de andar em moleza, vamos aprender a guerrear, vamos crescer na batalha, vamos dissipar as trevas, vamos acertar uns tiros aí para derrubar uns demônios. Chega de rejeitar o assunto, ou de quando for para falar em demônio, chama alguém. Chama alguém. Alguém que está mais acostumado com isso, é você. Manifestou alguém no culto do seu lado, é com você. É com você. Veio alguém com um problema espiritual e, vai que lá Deus permite, aí acontece qualquer uma situação, é você. Está lá no trabalho e está lá na rua, é você. Discernir uma situação, aconteceu lá no trabalho, no hospital onde você estava. Não vou chamar ninguém, não. Eu vou chamar o pastor. Vai não. Não vai não. Você vai pegar a sua espada, a sua armadura, vai tomar a sua autoridade que Jesus deu a você e vai chamar para o peito e vai dizer: é comigo. É comigo. É comigo. Eu quero profetizar um tempo de igreja na nossa nação, na nossa cidade, de uma igreja que sabe entrar nesse nível espiritual, que crê na autoridade. Eu profetizo uma igreja que é livre e é liberta da covardia e do medo e entra num lugar, em nome de Jesus, de tomar posse da autoridade, de confrontar as trevas e de ter vitória contra as trevas. Então Jesus delegou autoridade para a igreja. Um crente, um cristão, alguém que batalha no mundo espiritual, precisa conhecer essa autoridade espiritual, precisa entender. Porque, gente, às vezes nós vamos alimentar um conceito errado, assim, Jesus sabe de todas as coisas, a obra é do Senhor. Nossa, o povo fica religioso. A obra é de Jesus, pastor. É no tempo de Deus, ok. Mas para você discernir o tempo de Jesus, você tem que estar em batalha. Senão você não discerne o tempo profético. Às vezes, já passou do tempo e não manifestou a vitória. Por quê? Porque não está batalhando. Aí é muito cômodo dizer: o tempo é de Jesus. As coisas acontecem no tempo do Senhor. Você só vai poder falar que não está no tempo de Deus se você discernir isso na batalha, no meio da guerra. Se você discernir o tempo profético em Deus. Agora, por um simples sofisma, um conceito arcaico e covarde, não vai adiantar. A obra é de Jesus, o tempo é dele, tudo. Deus sabe de todas as coisas. Eu tomei um trauma desse negócio. Dá até uma taquicardia assim. Pastor, Deus sabe de todas as coisas. Quando eu olho o contexto, eu falo: ok, e aí, o que muda? Saber, ele sabe mesmo. Ele sabe de todas as coisas. Agora, entre ele saber e ele está olhando o que você está fazendo com aquilo que ele te deu para fazer, são coisas bem diferentes. São situações bem diferentes. Deus está no controle, pastora. Ele sabe de todas as coisas. Eu sei que está. Eu sei que está no controle mesmo. E você? Você está onde? Guerreando? Ou está afrouxando? Ou se escondendo? Todo mundo não está me olhando muito bom, não. Mas também, vamos embora. Eu queria ter hora de tirar uma foto, assim, botar lá para vocês verem assim. Então, essas verdades, elas não podem ser distorcidas. Elas não podem ser distorcidas. São verdades, Deus está no controle? Está. Ele sabe de todas as coisas? Está. Mas isso aí não tem nada a ver com o fato de eu não estar me responsabilizando pela posição que ele me chamou. Fica muito cômodo para um cristão. Fica muito cômodo. As pessoas serão libertas quando a igreja entender essa autoridade de confrontar as trevas. Gente, cativeiro não rompe sem confronto. Nós vamos entender
quando nós realmente estivermos jogando de maneira ofensiva no mundo espiritual, atirando para valer, com entendimento, com postura de marcha, avançando contra as trevas e os cativos sendo libertos. E começando a chegar na igreja quem você não imaginava, quem você falava, esse de maneira nenhuma. Gente, nem meu sogro acreditava que eu ia me converter, nunca, jamais. Ele era o principal, ele falava, essa obra perdida. E ainda eu atrapalho na vida do meu filho. Mas eu precisei de guerreiros valentes. Precisei. Porque Jesus tinha um plano na minha vida, como Ele tem no de todo mundo. Porque Ele morreu por todos, é o que a minha Bíblia diz e a sua também. Por todos. Todos receberam o direito. O problema é que para a pessoa chegar nesse lugar e receber luz sobre a sua vida, precisar uma peça-chave, chamada intercessor, reparador de brecha, atirador de elite, guerreiro no mundo espiritual. Alguém que avança valentemente para que as obras das trevas se dissipem e as pessoas venham. Pastor, é só sobre salvação? Não, é sobre restauração do casamento. É sobre o divórcio quando está batendo a porta. É sobre a imoralidade quando está querendo visitar a nossa tenda. Não é só sobre as pessoas que vão ser resgatadas, é sobre os que já foram resgatados e ainda estão aprisionados. A responsabilidade não é de um grupo. A responsabilidade dentro da igreja, da Atos de Justiça, não é de uma minoria. Não é do Ministério de Intercessão com o pastor José Alberto. Nem desse pessoal que vocês estão vendo aí de camiseta preta. Não, do pastor Jim também não. É sua, é minha, é nossa. É nossa. Todos foram chamados para guerrear. Gente, não foi só pastores que foram chamados para ir à frente de exército marchar, não. Não foi, não. A batalha espiritual, todos podem travar. Na igreja, dentro dos ministérios, mas na minha casa. Desde o meu amanhecer, no meu deitar, no meu trabalho, quando eu estou dirigindo, eu posso travar batalhas, independente de eu exercer esse ministério dentro da igreja. Isso não é desculpa. Mas o que eu preciso é me mexer e ser ofensivo no mundo espiritual. Jesus enviou a igreja, Mateus 28, eu não vou ler, mas ele diz lá que nós fomos enviados, e ele diz que ele estaria conosco. Ele não prometeu que seria fácil, ele não prometeu que não teria confronto, ele não disse que não teriam algumas dificuldades ou aflições, mas ele disse que estaria conosco. Então ele disse, vai. E quando ele enviou a igreja, ele nos deu condições para isso. Ele transferiu. Mateus 10, o versículo 1 diz assim, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ele deu poder. O que acontece? Pastora, por que isso não funciona comigo? Porque eu preciso olhar para o texto e ver o meu compromisso diante da palavra. Ele diz assim, chamando os seus 12 discípulos, ele deu poder. Às vezes nós não queremos o discipulado, mas queremos o poder. Não queremos o aprendizado, não queremos os processos, mas queremos autoridade para curar. Queremos autoridade para expulsar os demônios. São sinais que seguem os que creem. E aqui ele diz, olha, chamando os 12, chamando os que aceitaram, chamando aqueles que entraram debaixo do discipulado. Então ele delegou. Uma coisa que está implícita dentro da autoridade é a medida que você se entrega ao discipulado, é a medida que você se entrega ao processo de aprendizado. Quanto mais você entra nesse lugar do discípulo, quanto mais a sua obediência cresce, quanto mais a raiz desce para baixo, mais autoridade no reino espiritual. Quanto mais obediência ao discipulado e ao ensino, em todo o contexto da palavra, mais sinais sobre a sua vida, mais autoridade para confrontar trevas. Queridos, eu vou te dizer, quando nós entramos nesse lugar, é porque você e a maioria de nós não temos os olhos espirituais abertos. Quando nós entramos nesse lugar de obediência e damos lugar ao Senhor, damos lugar para Ele construir essa casa e realmente aceitamos esse discipulado, nós chegamos em alguns lugares e as trevas não podem nem se mover. Algumas pessoas são convidadas a se retirar de alguns centros porque os guias não podem descer.
Algumas pessoas são convidadas a se retirar. Alguns lugares que invocam demônios, entidades, têm que sair daquele território porque alguém novo chegou naquela rua e não funcionou mais. Quem são esses? Aqueles que descem a esse lugar do discipulado e que acreditam que Jesus transferiu essa autoridade, se apropriam disso e guerreiam no mundo espiritual. Aqueles que descobrem quem Jesus é, mas o que Jesus também te deu. Porque Ele te deu, Ele me deu, Ele nos deu. O que nos falta é descer a esse lugar de obediência à palavra. E de uma vez que a gente vai aparando essas arestas, Ele não pode mais retalhar. E eu confio nessa autoridade, então eu começo a ver isso funcionar. E aí é problema para o inferno. Porque quando você apara arestas, quando você fecha lugares de entrada, fecha portas, e você entende essa autoridade que Ele deu, você se torna um problema para o diabo e um problema para o inferno. Porque aí ele já não consegue mais tramar, porque ele sabe que ele não tem por onde entrar. E o pior, agora o inferno se aterroriza, porque sabe que você sabe quem você é. Em Deus, nele, em Jesus, sempre por Ele, por meio dele e para Ele. Mas Ele olha e sabe, o crente que sabe o que está escrito acerca dele e aquele que não sabe. Ele olha e vê, os demônios veem, aquele que sabe e que crê e que usa o que está escrito acerca dele e aquele que não usa. Aquele que até lê, mas não crê. Ou crê lá para o outro, para mim não. A autoridade delegada por Jesus, ela foi aos 12, pastor, então foi só para eles, também acabou, agora não funciona mais, era só naquela época, não. Lucas 10, 1, e depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Que interessante essa experiência dos 70, porque até aqui, Antigo Testamento, não existia essa autoridade sobre os demônios dessa forma. O Espírito de Deus vinha sobre alguns homens, de maneira especial, de tempo em tempo, e fazia deles grande guerreiro, como fez Davi, como fez Sansão, como usou Davi para tirar os tormentos momentâneos de Saul com a harpa. Ele usava pessoas de tempo em tempo, para afrontar inimigos físicos e até espirituais. Mas a partir da ressurreição, a partir de que Jesus entrou nesse lugar, a partir de que Jesus venceu, Ele abriu esse lugar para mim e para você. E quando Ele enviou aqui os 70, isso ainda não acontecia. Não acontecia essas manifestações. Então quando eles foram e perceberam que os demônios se submetiam a Ele, voltou todo mundo feliz. Jesus teve que aparar, né? Vocês estão alegres demais. Não se alegre porque os demônios se vos submetem. Se alegre porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Jesus deu uma parada, né? Para o ego não subir. Mas o fato é que o negócio funcionou. A autoridade estava lá. E por que Jesus deu autoridade? Ele sabia. Ele sabia o que Lúcifer tinha feito. Ele sabia a guerra que tinha acontecido no céu. Quando ele diz, eu via Satanás cair como um raio, ele está dizendo do que ele enxergou lá quando ele foi derrubado. Lá na primeira queda dele, Jesus está olhando para aquele momento, está dizendo, eu via ele cair como um raio. Então Jesus sabia a rebelião e a resistência que ele causou para sair da presença de Deus. Né? Não foi problema para Deus, mas Deus colocou uns anjos, para alguns anjos lá tiveram que suar um pouquinho a camisa. E o crente aqui hoje não quer não. Né? Os anjos podem batalhar, os anjos podem ter um trabalho danado. Pastor, é tudo anjo, ok. E nós? Vamos marchar quando? Vamos avançar quando? Agora, nesse tempo. Eu não sei se eu tenho a impressão no meu espírito, que aqui tem uns soldados enferrujados. Eu tenho a impressão no espírito que algumas pessoas aqui estão fora da batalha, mas já batalharam, já tiveram experiências e por algum motivo estão enferrujados. Então, para quando é o tempo? Para hoje. Para hoje. Hoje é o tempo de voltar às experiências ou de começá-las a ter.
Fica ligado que o Senhor vai despertar algumas coisas aqui hoje e vai te trazer de volta a alguns lugares que você já entrou, mas por algum motivo parou. Quando os discípulos voltaram alegres, né, com tudo que estava acontecendo, Jesus disse: olha, não fique alegre por isso, fique alegre pelo nome. Mas Jesus entendeu que eles precisavam de autoridade e por isso deu autoridade para eles. A maior alegria não está na autoridade. A maior alegria não está nos sinais. A maior alegria não está em que os demônios se submetem ao poder de Jesus por meio de uma pessoa. Mas ela é necessária. Nós nunca vamos colocar ela em um lugar alto, em um lugar de primazia. Sempre é Ele, sempre é o Senhor. Mas é necessário que você entenda, como os 12 entenderam, como os 70 entenderam, que você tem uma guerra para travar, que você vai sair para essa batalha em marcha, mas que você vai com uma garantia de que a autoridade que o Pai deu a ele, Ele transferiu para você. Ele transferiu para a igreja. Você precisa usar essa autoridade na batalha. Eu quero abordar aqui rapidamente alguns motivos, pelo menos alguns, de porquê que as pessoas não usam a autoridade na batalha. Né? Alguns eu já falei, como por exemplo a incredulidade. Né? A incredulidade, ela mina a fé. E quando a fé é minada, gente, pode estar garantido, selado, autorizado, mas eu não vou. Porque a fé, a incredulidade anula a fé. E todo movimento espiritual na batalha, ele é pela fé, é por meio da fé. Porque você não vê. Muitas coisas você não vê, muitas coisas você discerne, muitas coisas você tem visões que são espirituais. Se você não tiver fé e você for incrédulo, esse é um lugar que você não vai conseguir entrar. Por quê? O mundo espiritual não é visível. Eu vou vê-lo em parte, eu vou ter percepções pelo discernimento, pela visão, pelos dons de revelação que Deus vai me dar. Mas aí o que acontece? A incredulidade, ela vai minando isso, porque ela começa a atacar muito sutilmente. Coisa da sua cabeça. É coisa da sua cabeça. Um outro sinal é coisa da sua cabeça. Deus te despertando com algum sinal, levanta. Mas às vezes olha a madrugada, não, isso é coisa doida. É meia-noite ou é 3 da manhã. Não, Deus não ia fazer isso. Não, Deus não está nesse negócio. Então, essa guerra na mente, da gente achar que as coisas não são de Deus, dá lugar para a incredulidade começar a minar a nossa eficácia na batalha espiritual. A falta de confiança no que Jesus falou. Porque, gente, se eu leio a Bíblia e eu não consigo entrar nesse lugar na prática, eu não estou confiando no que eu estou lendo. Se Ele diz que Ele me dá autoridade, que os sinais seguirão os que creem, meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos, mas se eu não tenho coragem de praticar, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa dentro de mim está me impedindo de ir para esse lugar. Uma falta de confiança no que Jesus falou. Uma falta de confiança de que isso realmente não é uma história da carochinha, que é verdade, que é real. Porque se eu não consigo praticar aquilo que eu li, eu não acredito ou eu não confio no que está escrito. Então essas arestas no meu interior, elas têm que ser aparadas, para que a covardia vá embora e para que eu entre nesse lugar com força de Jesus, no nome dEle, por Ele e para Ele. Tem níveis de autoridade? Tem. Eu não estou dizendo que não tem níveis de autoridade, mas deixa eu te dizer, você precisa ir passando os níveis para ir recebendo autoridade maior. No exército, as pessoas fazem uma prova e de repente já entram lá como sargento. Deixa eu te dizer, com Jesus, não vou dizer que isso não acontece. Quem sou eu para dizer alguma coisa nesse sentido que não acontece? Mas na maioria dos casos, você não vai entrar direto lá naquela patente. Você vai entrar como soldado raso, gente. Só que processos vão te levar ao nível de cabo, de sargento, de tenente e depois não sei mais o quê. Mas você vai crescendo em níveis de autoridade. Não tem como você esperar uma grande autoridade. Não tem como você esperar tocar o sobrenatural do jeito que você idealiza, se você não aceitou nem o primeiro degrau. Se você não foi nem no nível de guerra mais simples, lá embaixo.
Não tem como você já querer aquele que funciona lá em cima. Talvez alguns olhem para a Bíblia e anseiem e desejem grandes sinais, né, do profeta Elias, de Eliseu, né, e você já quer entrar lá naquele nível, mas primeiro você não consegue pegar o primeiro nível de autoridade, porque você não discerne as provas do discipulado para ir a esse primeiro nível da guerra. Não quer dizer que não tem o outro, ninguém é diferente. Não tem, isso aqui é dado para mais, só para alguns. Não, todos têm o direito, todos podem entrar nesse lugar. Mas eu preciso discernir os degraus. Eu preciso aceitar as primeiras pelejas que às vezes me custam mais. As primeiras batalhas que às vezes me custam mais. Para depois eu ir para um outro nível. Para eu ir para um outro nível, para um outro nível, para um outro nível. Eu me lembro, quando o Senhor nos dava nossas primeiras batalhas, e nós tínhamos uma loja, e Deus trazia ali, às vezes, umas pessoas, tem uma que nunca vou esquecer, que ela vendia algo na rua, então ela passava sempre na rua do comércio. E aí toda vez ela queria uma oração. E, gente, toda vez era um problema. Até que um dia o Luzineu falou para mim: meu bem, chega, vai orar lá na igreja, aqui na loja não dá mais. Porque o negócio começa a ficar feio aqui dentro, aí chega um cliente, meu Deus, é um escândalo total. E muitas vezes eu quis correr aquilo, porque já estava ficando cansativo. Eu falava: ô Senhor, que negócio difícil, que batalha difícil pela vida dessa mulher. Mas hoje eu olho algumas coisas, e alguns lugares que eu entrei, e eu falo assim: será que se eu tivesse recusado aquele processo, hoje eu estaria guerreando por uma outra nação, por exemplo? Deus estaria me levando a experiências com principados, experiências em vitória, na vitória de Cristo, porque na gente não tem, mas em outros lugares, outros níveis que Ele tem levado. Mas eu olho aqueles começos e eu vejo que Deus forjou meu ministério e tem forjado desde lá. Eram batalhas que às vezes eu olhava e falava: larga a mão, parece que é insignificante. Parece que não está movendo nada, parece que só está dando canseira e trabalho. Mas eu olho para algumas coisas que o Senhor me constrangeu e dizia: avança, avança, completa a obra que eu te confiei, me entrega a obra consumada. Eu olho para aqueles começos e eu falo: se eu não tivesse pisado aqueles degraus, outras experiências maravilhosas que Deus foi me dando, será que eu teria vivido? Eu acredito que não. Porque Deus tem um tempo e Ele tem degraus do discipulado. Você precisa caminhar na obediência com a autoridade. Na obediência com a autoridade. E isso vai fazendo você mudar de nível. No mundo espiritual, quando a gente ora por pessoas nessa área, a gente vê divisas mudando, pessoas recebendo divisas novas, patentes novas. Às vezes é uma divisinha, mas na prática faz algo poderoso, sobrenatural, que glorifica o nome do Senhor. Às vezes a gente vê patentes, a gente vê a roupa mudando. Pastor, isso é muito doido. Ok, fica só com a parte de pisar serpentes e escorpiões. Larga a mão desse que é muito doido para você. Mas deixa eu te dizer, se você quiser viver os dois mundos, se você quiser viver no mundo espiritual a realidade dessa autoridade, é possível, você pode, está disponível a todos. Discipulado e autoridade, discipulado é autoridade, obediência ao discipulado, autoridade. E assim nós vamos vivendo níveis diferentes. Autoridade para guerrear por você, autoridade para guerrear pela sua família. Gente, quantas pessoas, quantos sacerdotes de família, ou quantas mulheres que infelizmente não têm o marido, ou não têm o marido nessa posição sacerdotal ainda. Quantas pessoas não acreditam que podem entrar nesse lugar pela família? Quantas pessoas desacreditam que podem guerrear por você, pelos seus conflitos? Quantas pessoas que deixam de ter cura, que deixam de ter experiências sobrenaturais, por exemplo, contra um espírito de depressão. Pastora, mas é porque a gente precisa de ajuda quando está assim. Eu sei, e Deus sempre levanta pessoas para ajudar, mas tem uma parte que é sua, e que você pode entrar nesse lugar.
Tem guerras na sua casa que Deus está esperando que você se levante, porque a vitória já está lá, está provido na cruz. Ele está esperando que você se levante e fale: eu aceito, eu entro, eu quero, Senhor, eu assumo esse lugar. Dá trabalho, mas o Senhor prometeu que seria comigo. Ah, queridos, deixa eu te dizer, quando você vê o filho nascer, quando você vê o fruto ser gerado, você nem vai lembrar mais do trabalho que deu. Você nem vai mais lembrar das dores de parto. Quando você vê aquela obra ser consumada, você vai poder entregar e dizer: está aqui, Senhor, eu pelejei, eu guerriei, eu batalhei até te entregar, até te entregar. Autoridade de liderança estabelecida, autoridade pastoral, todos os níveis de autoridade, eles vão entrando nos processos, Quem não entra na guerra não tem como ver a próxima parte, não tem como ver a próxima etapa. Eu quero que você abra comigo a tua Bíblia em Isaías 13. Isaías 13. Eu vou ler de 1 a 4, diz assim: peso de Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte elevado, levantai a voz para eles, acenai com a mão, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu dei ordem aos meus santificados, sim, já chamei os meus poderosos para executarem a minha ira. Os que exultam com a minha majestade, já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como há de muito povo, o som do rebuliço dos reinos e das nações congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Isso aqui, quando a gente tira do Antigo Testamento e traz para uma perspectiva da realidade espiritual por meio de Jesus, a gente pode entender muito bem que muitas vezes essas batalhas causam um rebuliço no mundo espiritual. É um barulho de muito povo, de muito exército, só que hoje não mais um exército humano contra o outro, mas exércitos no mundo espiritual. Mas Deus continua dizendo que Ele é o Senhor dos exércitos e Ele passa em revista um exército de guerra. Se hoje o Senhor passasse por aqui, com todos nós que estamos na igreja hoje, Deus te trouxe hoje, então não é com o que está lá fora, é com você, é comigo. Se Deus passasse revista aqui, como quem revista um exército, como é que nós estaríamos? Saberíamos a postura? Saberíamos o posicionamento? Conheceríamos pelo discernimento as armas com as quais eu luto, eu guerreio? Se Ele passasse em revista hoje, para ver se estávamos prontos para algo que nessa noite Ele vai levantar em guerra e vai contar com pelo menos alguns de nós. Quantos de nós diríamos: Senhor, eu estou aqui, pode revistar as fileiras, eu me apresento pronto, eu me apresento em continência, eu me apresento pronto para sair na guerra, eu me apresento pronto para marchar e avançar. Quantos de nós? Talvez você pode dizer assim: pastora, eu cheguei aqui e foi arrebentado. Talvez você pode dizer assim: essa semana eu ando triste. Pastora, eu estou com um problema, eu estou focando no meu problema. Eu não sou a pessoa indicada para alguém falar comigo de guerrear a guerra do outro, ou guerrear uma guerra por outro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: mesmo para as nossas próprias guerras, mesmo se nós olharmos só por uma perspectiva egoísta do eu na questão da batalha, é necessário entender princípios de guerra, crer neles e avançar. É necessário, porque você já está na batalha, você não tem outra opção. Então o guerreiro que não luta, o soldado que sai e não luta, ele vai receber chumbo.
Se ele não levanta as suas armas, se ele não usa suas estratégias de guerra, ele vai ser acertado. Porque nós não temos escolha. Uma vez que nós levantamos a nossa mão, inclinamos o nosso coração e dizemos, eu tenho uma aliança com o Senhor, e eu não recuo mais dela, nesse momento você foi alistado. E você coloca a mão no arado na batalha espiritual, e a Bíblia não te dá o direito de olhar para trás. Deixa eu te dizer, nunca deixe a cilada da vitimização pegar você. Não entre para esse lugar de vítima, de dizer, ó, coitado de mim, comigo não, eu não dou conta. Esse é o pior enrascada. O pior lugar, se você se colocar numa posição de coitadinho, ó que dó de mim, ó vida, ó céus, ó azar. Não entra nesse lugar. Essa é a pior cilada. Deixa eu te dizer, o Senhor quer despertar quem você é nele. E o que você recebeu nele. O que ele precisa é que você cresça no discipulado, na obediência ao discipulado, para que ele aumente seu nível de autoridade. E você precisa entender essa autoridade. Eu quero orar com você hoje a respeito disso. Essa é a minha mensagem. Esse é o meu encargo para essa quarta-feira. Eu quero orar. E eu quero orar me arrependendo. Eu quero fazer uma confissão junto com a igreja. Mas também ao som do louvor, você também vai fazer a sua confissão individual. Pastora, como assim? Nós vamos pegar a espada na mão. Ok, vamos sim. Mas antes nós vamos nos arrepender desse tempo de incredulidade, porque a gente, para fechar a aresta, precisa de pedido de perdão, precisa de arrependimento. Quando você não creu, pastora, mas eu sempre criei, mas quando você não obedeceu, às vezes crê e não obedece, pelo tempo que Deus contou com você, mas Ele não pôde contar, pelas vezes que a covardia se achou em você, ou você se colocou e se achou no direito de se colocar nesse comodismo, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. Isso não é para mim. Isso aqui é para outro grupo. É para outras pessoas. É lá para um ministério específico. Não. A batalha espiritual é para mim e para você. Em níveis diferentes. Mas ela é para toda a igreja. Ela é para todos que entraram nesse lugar. Na perspectiva do Novo Testamento. Mas entraram nesse lugar de Números 10. E receberam uma voz de Jesus. Ouvindo. Marche. Vocês vão a partir daqui entrar num posicionamento de exército, de marcha. Gente, nós precisamos crescer. Em um determinado momento da vida espiritual, nós precisamos sair do comodismo e aceitar aquilo que Ele já consumou, aquilo que Ele já conquistou. Porque o problema não está no poder, o problema não está na autoridade. Ele recebeu tudo e Ele deu também. Ele recebeu do Pai e Ele delegou para mim e para você. O problema não está na palavra. O problema não é que não funciona. O problema não é que esse negócio de pisar serpentes e escorpiões não é bem assim, não. Não, o problema não é esse. O problema é que nós às vezes não queremos acertar as arestas pela obediência ao discipulado. E outra hora porque nós nos acovardamos com medo dos confrontos, com medo do embate, com medo de ter um preço a pagar. Mas deixa eu te dizer, Jesus aceitou o preço a pagar. E o dele foi o mais alto. E às vezes nós não queremos batalhar por uma vida, não queremos batalhar por um casamento, nem mesmo pelo nosso. Às vezes nós não queremos batalhar por alguém dentro da nossa casa, porque achamos a guerra pesada demais. Dói meu coração em ver que algumas pessoas me contam testemunhos, que elas discerniram claramente na madrugada os demônios fazendo arruaça na sua casa. Mas elas falam, pastor, eu não tive coragem de orar. Me dói o coração, porque eu olho para ela e eu vejo a palavra nela. Eu vejo o que Jesus disse, eu vos dei autoridade. E às vezes as pessoas dormem com a casa perturbada, por falta de coragem, por falta de repreender um espírito maligno. Às vezes deixam de viver experiências por medo. Mas a Bíblia diz, os covardes não herdarão o reino. Não herdarão o reino. E eu quero crer que nessa noite Deus trouxe um exército aqui. E eu quero crer que Ele pode passar revista aqui sim. E Ele vai achar guerreiros pronto, dizendo, eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto. Ainda que para ir em nível diferente um dos outros. Mas eu quero crer que Deus trouxe hoje um exército aqui
que ele pode passar revista, que vai dizer para ele: eu estou pronto, eu vou, eu não volto, eu não recuo. Ser forte e corajoso nas regiões celestiais, ser forte e corajoso na guerra travada. Nós vamos nesse lugar de arrependimento. Eu tenho uma impressão no meu espírito que tem pessoas aqui que Deus já deu esses lugares. Não importa se foram poucas experiências ou muitas, mas você viveu nas regiões celestiais guerras e batalhas, guerras e vitórias. Por que parou? O medo, a decepção, a frustração, a ofensa sentimental, retaliação, contra-ataque, não sei o que te parou, mas eu tenho uma impressão no meu espírito que tem guerreiros enferrujados aqui, que já viveram batalhas nas regiões celestiais, mas ultimamente têm se acomodado, estão acovardados. Então é por isso que nós vamos se arrepender, porque para Deus restituir nossa autoridade, ou para Deus nos conceder autoridade nova, tem que ter uma para de arestas no coração. E nesse primeiro momento desse louvor, é nesse lugar que nós vamos, de arrependimento.